Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai, antes de todos os séculos, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir, em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja Una, Santa, Internacional e Apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Essa é a nossa fé. O que vocês acham de um profeta parar aqui na frente de casa e começar a fazer uma fogueira de bosta e começar a cozinhar o feijão dele ali naquela fogueira de bosta, e aí ele faz o churrasco dele ali naquela fogueira de bosta, e de repente ele vem aqui na porta e começa a profetizar pra gente? O que vocês achariam disso? É Deus ou é o diabo? Rapaz, Bosta humana. faz uma fogueira de bosta e vem profetizar. Pra gente aqui em casa. O que vocês achariam desse cara? Sejam bem sinceros, pode falar o que pensa. Rapaz, eu, em primeiro lugar, eu achava que ele era louco. Boa colocação. É, em primeiro, eu achava ele louco. Porque aquele cara ali tá maluco. Elza, Porco, sei lá. Porco? Não dá pra confiar na profecia desse um porco, não dá pra confiar nele porque ele é porco e é louco, correto? Mamãe, abra aí Ezequiel capítulo 4, a gente vai ler o versículo 10 a 13. Você vem, porra. Servir a Deus nem sempre será politicamente correto. Deus tem dessas coisas. Gente, nunca tente botar Deus em uma gaiola intelectual, ou em uma gaiola espiritual, ou em uma gaiola religiosa ou política, que Deus não cabe lá. Ezequiel, capítulo 4, 10 a 13. E a tua comida que hás de comer será do peso de 20 ciclos por dia, de tempo em tempo a comerás. Também beberás a água por medida, a saber, a sexta parte de um rim. De tempo em tempo beberás. E o que comeres será como bolos de cevada, e cozê-lo-ás sobre o esterco que sai do homem diante dos olhos deles. E disse o Senhor: assim comerão os filhos de Israel o seu pão imundo entre os gentios, para onde os lançarei. Servir a Deus nem sempre será politicamente correto. Nós acabamos de ver um profeta de Deus, que nós sabemos que Ezequiel era um homem de Deus, cozinhando a comida dele sobre fezes, sobre merda humana. Porque Deus mandou. E Deus disse que queria que aquele profeta fizesse aquilo em comparação com o que iria acontecer com a nação de Israel. A nação de Israel entraria em um aperto tão grande que eles iam ter que cozinhar sobre merdas.
Cozinhar sobre fezes é um costume dos beduínos no deserto. É normal, só que é imundo. Seca, né? É, Porque não tem opção, né? no deserto só Não que é um tem ato árvore. impuro. É. É um ato impuro, é um ato porco, como Elza disse. Eu acharia que ele é um porco. É um ato imundo, é um ato sujo. E Deus não diz na palavra dele que esse ato é limpo. Deus diz que é imundo, que assim os filhos de Israel comeriam com imundície no lugar onde Deus os lançaria. Ou seja, era um juízo de Deus para aquela nação. A gente precisa entender uma coisa sobre Deus e os profetas que não acontece com nós cristãos, graças a Deus. Deus tem mania de fazer com que o profeta se identificasse com o povo, de fazer com que o profeta sentisse na pele a dor que o povo ia sentir, para que quando ele fosse profetizar, ele profetizasse com dor. Aí vem a questão, lembra de Oséias, que Deus mandou ir no prostíbulo, pegar uma prostituta, casar com a prostituta? E depois dessa prostituta, Deus disse que ela ia deixá-lo e ia ter filho com outro homem, e aquela coisa toda, e mesmo assim era para Oséias ir lá, perdoar a prostituta, trazê-la de volta para casa, e quando o povo perguntasse o que era aquilo, que era para ele dizer que era assim que Deus estava se sentindo com o povo de Israel, se sentindo traído, se sentindo adulterado. Quem lembra aqui diz amém. Amém. Pronto. Então, Deus tem essa ideia de fazer com que o profeta sinta a dor do povo, para que ele saiba como deve profetizar. Por isso, Deus identifica o profeta com as situações. Mas aí vem a questão, olhando a grosso modo, é de Deus ou do diabo um cara no meio da rua, cozinhando a comida dele sobre fezes? A gente ia dizer que é do capeta. Eu ia ser o primeiro a dizer, o que Deus quer botando o servo dele para comer no meio da imundície? Está na Bíblia, sim ou não? Foi profeta de Deus, sim ou não? Foi. Deus fez. Aí está a prova de que a gente deve ponderar a nossa língua. Com aquilo é de Deus, aquilo não é. Muito cuidado, não botemos Deus dentro de uma gaiola. Por isso que o nosso programa no YouTube é de fora da gaiola, porque Deus não está dentro da gaiola e nem tampouco a gente vai ficar. Aí vamos lá. Por que vocês acham que a nação de Israel não respeitava os profetas do Senhor? Cada Porque loucura, eles aparentavam ser doidos, irmãos. com certeza. Tinha profeta certinho, bonitinho, sossegadinho? Tinha. De Deus? Tinha. Tinha profetas normais? Tinha. Mas tinha esses doidos que Deus usava. Com essas ideias estranhas. Que era Deus mesmo que estava mandando fazer. Cuidado com essa ideia nossa de é de Deus ou não é. Muito cuidado. Por isso que tem pentecostal que eu respeito. Por isso que tem católico que eu respeito. Por isso que tem pessoas que servem a Deus nos templos que eu respeito. Neopentecostal e etc. que eu respeito. Porque às vezes eu vejo o mover de Deus na vida dessa pessoa. A gente precisa ter certo discernimento. Muito cuidado com aquilo é de Deus, aquilo não é. Ah, mas é loucura. Véi, deixa lá. Quem vai julgar é Deus no final. Próximo texto. Um homem possuído pelo Espírito Santo rodar e cair pelado no chão. E fica uns dias lá, 3 dias lá, peladão no chão em êxtase. É de Deus ou do diabo? Caramba. Deus faz ou não faz? Olha, Deus faz, mas também tem muitos que faz que não é de Deus. Correto. Então, quando a gente vê uma coisa dessa, a gente não pode criticar, não pode falar não, porque na realidade a gente não está sabendo se realmente é de Deus ou não. Mas o cara nu no chão se batendo lá por 3 dias, em êxtase. Ah, Aquela... Eu não ia 3 dizer que dias. era de Deus, vou Também torcer não ia a dizer. Deus. Rapaz, eu também não ia dizer que era de Deus, Eu não. não ia dizer não, porque eu Minha vejo primeira reação é coisas. sair do lugar. Eu vejo coisas, depois dessa pregação aqui, eu não vou mais nem criticar ninguém, mas eu já critiquei muito. De eu ver coisas, na maioria dos pentecostal, e achar que não é. E já ver outras e achar que é.
E a maioria eu achar que não é. Mas a gente tem como discernir o que é e o que não é. A gente vai ver isso no final da ministração. Manhã. 1 Samuel 19, 20 a 24. Texto que você passou por perto dele tem pouco tempo. Então enviou Saul mensageiros para trazerem a Davi, os quais viram uma congregação Pega a menina, de Elza. profetas profetizando onde estava Samuel, que presidia sobre eles. E o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, e também eles profetizaram. E avisado disto, Saul enviou outros mensageiros, e também estes profetizaram. Então enviou Saul ainda uns terceiros mensageiros, os quais também profetizaram. Então foi também ele mesmo a Ramá, e chegou ao poço grande que estava em Seclô, e perguntando disse: onde estão Samuel e Davi? E disseram: eis que estão em Naiote, em Ramá. Então foi para Naiote, em Ramá, e o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele, e ia profetizando até chegar a Naiote, em Ramá. E ele também despiu as suas vestes e profetizou diante de Samuel, e esteve nu por terra todos aqueles dias e toda aquela noite. Por isso se diz: está também Saul entre os profetas? E agora? Saul estava querendo saber de Davi. Porque ele já tinha ouvido dizer que Davi ia ser rei. Ele estava perseguindo Davi para matar Davi. E o que eu acho mais estranho nesse texto, mas muito bizarro, muito estranho, é o fato de que Saul já tinha sido possuído por um demônio. Deus já tinha tirado o Espírito Santo de Saul. E de repente ele manda mensageiros lá falar com Samuel. E Samuel está lá em êxtase, glorificando a Deus, tendo um culto pentecostal com os profetas lá junto com Samuel. E aí os discípulos de Saul lá, os mensageiros, quando chegam, que vê aquilo, também são impactados pelo Espírito Santo e começam também a rodar lá, a pular e a profetizar junto com Samuel e os outros. Saul não se aquieta, manda mais mensageiros e eles também caem no êxtase. E de repente o próprio Saul vai até lá e diz: não, eu vou lá que eu vou parar com aquilo tudo lá, eu quero a informação. Quando ele chega lá pensando que ele vai parar com tudo, ele cai em êxtase também, e com ele acontece pior, que ele fica peladão. Aí eu tô passando na rua, vejo uma cena dessa, eu vou dizer o quê? Vixe, o Espírito de Satanás desceu sobre o povo. Pronto, pequei contra Deus. Porque foi Deus, o texto está dizendo que foi Deus. A menos que eu desenhe algum coraçãozinho aí, ou lixe o texto aí, ou arranque essa página, foi Deus. Como Deus possuiu ímpios, com o Espírito dele fez profetizar e etc., eu não sei, não me interessa. O texto diz que foi Deus. Como Deus pega uma pessoa e joga no chão em êxtase até ficar pelado, se tremendo lá, se batendo no chão, eu não sei. Eu sei que o texto diz que foi Deus. E hoje, nos nossos dias, nós temos muitos fenômenos no meio pentecostal nessa pegada aí. Como é que eu vou dizer que é do diabo se tem na Bíblia algumas coisas muito parecidas? Como é que eu vou dizer que uma coisa não é de Deus só porque não é politicamente correto? Porque parece falta de educação, porque parece loucura, porque parece porcaria. Ah, não é de Deus. Como eu posso dizer isso se tem essas coisas na Bíblia? Próximo texto. Você, tu tá na rua e de repente vê um cara peladão. E o cara olha para você e diz: a paz do Senhor, meu irmão. Você fala: rapaz, vai vestir uma roupa, rapaz, descompreendido, que paz do Senhor. E ele olha para você e fala: não, eu estou pelado porque Deus mandou. Aleluia. O que você diz dele? Seja o mais sincero possível. De Deus ou do diabo? Ele tá doido? Ele tá o quê? O que tá rolando com esse cara? Elza. Deus, né? Se O Deus crente mandou, pelado no meio da rua pregando. É de Deus ou do diabo? É o quê?
cara tá pelado, com o balangandango balançando. Isso mais que é assustador e que É bizarro. bizarro, É bizarro. É loucura. É uma coisa estranha. É um fenômeno horrível que eu diria, velho, eu não creio nessa sua profecia não. Mas vamos Qualquer lá? pessoa não ia crer. Isaías 20, versículo 2 ao 4. Olha o que o profeta diz. Né? Deus diz ao profeta que era para ele andar nu, pelado, por 3 anos nu, com balangandando balançando. Aí, Como é que o aí povo ia depois acreditar disso em ele homem diz nu? assim, ó. Vá ao povo e diga que assim como você andou 3 anos nu e descalço, assim o Egito e a Etiópia será levado cativo. E eles estarão nu e descalços. Serão levados para o cativeiro. E ainda diz mais, na tradução de minha mãe, diz, com as nádegas de fora. O versículo 4 diz assim. Ele deixou Em- claro essa parte. Exato. Então significa dizer que o profeta estava peladão mesmo. Aí vem a questão. É moralmente correto andar nu? Não. Mas Deus fez o cara andar nu. Por 3 anos. E agora? E não é de dizer que o cara estava de cueca, não. Se diz que ele estava prefigurando como os egípcios iam ser lançados lá na escravidão e iria com a nádega de fora. O profeta estava com a nádega de fora. Peladão como aquele homem lá de Piripiri, o gordinho que anda balangandando lá. Eu também. Tem como não vai outra coisa. Será que daqui a 3 anos ele vai chegar? Se ele fizer isso, eu vou orar a Jesus para saber se é verdade. Aí eu vou crer nele ou não. Né? Mas ele não fala nada. Graças a Deus. Então, irmãos, olhando a grosso modo, nós diríamos que Elias era um falso profeta. Elias não, Isaías era um falso profeta. Olhando para Ezequiel cozinhando na bosta, olhando para o Jeremias escondendo um cinto no meio da rocha, olhando Loucura. para Saul e seus cabras lá rodopiando e caindo pelado em êxtase. A gente ia dizer que esses caras tudo era maluco, que todo mundo estava errado, que não foi Deus. Mas foi. E agora vem a pergunta, como é que a gente discerne essas coisas? Quando um doido é doido, ou quando um doido é doido porque Deus está mandando ser? Vamos para o próximo doido da nossa escala Richter aqui de profeta do Senhor. Mateus capítulo 3, versículo 3 a 4, minha mãe lê, que minha mãe é mais rápida de abrir a Bíblia. Elton abre em Lucas 7, 28, minha mãe Mateus 3, 3 a 4. Pode ler, minha mãe? Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías que disse: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este, João, tinha as suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos. Pronto, que onda. E alimentavam-se de gafanhoto e de mel silvestre. Pronto. Olha que cara bonito de se ver. Um homem que se veste com um pelo de camelo e tem um diacho de um cinto de couro amarrando aqui. Olha a coisa bonita de se ver. E vivendo no deserto. Olha o que o homem come. Gafanhoto e mel. Eu ia dizer que o cara é doido, velho. Com certeza. Só que por que Deus faz isso? O profeta Elias é quem se vestia assim. Elias se vestia exatamente assim. E a Bíblia diz que viria um no espírito de Elias e etc, etc, etc. E é João Batista. Então João Batista se, entre aspas, fantasiava de Elias. Para que as pessoas, as ovelhas de Deus que estavam esperando a profecia se cumprir, soubessem que ele era o Elias da profecia. Só que é bizarro. O cara morando no deserto, comendo gafanhoto e mel silvestre. Ai, vou aqui comer um pouquinho de mel, um gafanhoto. Aí pega o gafanhoto assim, passa no mel, bota na boca, já pensou? Aí diz, ô irmão, a paz do Senhor. Eu vou olhar, meu Deus, é doido. Hoje a gente tem outros fenômenos parecidos com esse.
Lucas 7,28, Elton. Como é que diz aí? Eu lhe digo, entre os que nascem de mulher, não há ninguém maior do que João. Mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Jesus dizendo que o maior profeta do Velho Testamento até o Novo foi João Batista. Abaixo de Jesus Cristo. O maior profeta de todos os tempos comia gafanhoto mel, andava pelo deserto errante e se vestia com pelo de camelo e um cinto de couro amarrado no Tem gente que come gafanhoto até hoje. Come, sim, é um costume local lá da Índia, China, o pessoal gosta de comer essas coisas. África, é normal lá. Mas a gente olhando aqui, é nojento. A gente não ia dizer que era Deus. Com certeza. Ia dizer, não, está possuído pelo devorador. Agora eu vou falar mais 3 carinhas aqui, a gente vai para os textos e a gente encerra a ministração, que na realidade é um estudo. Simeão o Estilita, servo de Jesus Cristo, chamado pela Igreja Católica de São Simeão, o Estilita. Ele é chamado de o Estilita porque ele morava em uma coluna. Vê só, o cara se converte, o cara vai para Cristo, recebe Jesus como o único suficiente salvador da vida dele, vende tudo que ele tem, com a parte do dinheiro ele manda construir um pilar, fazer tipo uma lajezinha redonda, curtinha, e ele passa o resto da vida ali, tomando sol, chuva, e se alimentando só do que as pessoas que passavam davam a ele assim em uma vara. Ele cagava ali também, né? Jogava assim na certa, ele dava uma cagadinha assim de lado, né, para cair debaixo da coluna. Então a coluna do menino fedia demais. E ele estava lá e ficou lá até morrer. Simeão o Estilita. E dali daquela coluna ele pregou para muita gente. Muita gente se converteu por causa desse homem. Eu não posso chegar e dizer que ele era encapetado porque ele vivia em uma coluna fedida depois de ler esses textos que a gente leu. Vamos para outro cara estranho, chamado pela Igreja Católica de Santo Antão. Olha o nome do cara. O nome do cara já é esquisito, Antão, Anta. Mas não, é Antão porque o nome dele é Antônio, então para diferenciar de Antônio de Pádua. Santo Antônio de Pádua, o cara é o santo casamenteiro. Então para separar os dois, botou como Antão, mas aqui é Antônio o Grande. Por que que ele é considerado santo pela Igreja Católica? O que que ele tem a ver com essa ministração de hoje? Antônio, ele estava lá por volta do ano 110, 115 depois de Cristo, 120 mais ou menos assim, vamos dizer assim, eu não lembro direito a data dele. Antônio estava lá e de repente ele ouviu um rapaz pregando o Evangelho. Só que nessa época, até o ano 200 depois de Cristo, vou dizer que até o primeiro concílio, até o ano 325 depois de Cristo, quase ninguém tinha a Bíblia toda em casa. O Novo Testamento não tinha todo em casa, uma pessoa como a gente tem hoje, todo em casa, não. Cada um tinha um pedacinho do Evangelho nas mãos. Ou um copiava do outro ali, aquela coisa, ou perdia fugindo, aquela coisa. Ninguém tinha a Bíblia toda em casa, gente. Até o ano 325. E Antônio o Grande, ele viveu no ano de 200, ou foi 150, algo mais ou menos assim. Então ele ouviu o pregador que tinha em mãos uma parte do Evangelho de Marcos. Logo a parte que fala do jovem rico, que chegou até Jesus e disse que servia a Deus, que cumpria os 10 mandamentos e como é que ele ia ganhar a vida eterna. E Jesus chega para ele e diz, vai, vende tudo que tens e segue-me. Aquela palavra tocou tão profundo no coração de Antônio, que ele era rico, diga-se de passagem. Ele voltou para casa, ele tinha uma irmã, vivia ele e a irmã sozinho. Ele vendeu a parte dele toda e deixou a parte da irmã. Pegou o dinheiro todo, deu aos pobres e se picou, foi morar no deserto. Por causa da pregação do homem. Dizendo que quem quisesse servir a Jesus tinha que vender tudo e seguir Jesus. Ele pegou a fortuna dele toda e vendeu aos pobres e se picou para o deserto. Nada, no mínimo, eu posso chamar esse homem de um homem impactado pela palavra de Deus. No mínimo, a gente diz, ele foi impactado pela palavra de Deus.
Aí a gente diz assim, pô, foi um surto momentâneo dele. Não, ele morreu no deserto. De vez em quando ele sabia que estava tendo alguma perseguição, matando cristão, ele voltava para a cidade e começava a pregar no meio da cidade. Muita gente se convertia. E ele pregava porque ele queria morrer por Cristo. Porque ele entendia que o seguir a Cristo era ir até a morte. Então ele queria morrer por Jesus. Ele começava a pregar. E um bocado de gente se convertia. E os romanos pegavam ele e botavam para fora da cidade, em vez de matar. Porque ele era tido como doido. Olha que coisa estranha. Coisa doida. Velho. E por causa desse cara, surgiu os monastérios. A palavra monos significa só, sozinho, um. É um monastério, né? Ficar sozinho. Monge. Monge é o cara solitário. Surgiu por causa desse cara. Vê só que onda. Vou falar um outro personagem que todos nós aqui conhecemos, pelo menos de nome. Francisco de Assis. O homem que tinha condições também e deixou tudo e foi resolver ser pobre. Ele decidiu ser pobre. E ele andava na rua assim, com um trapo de pano. Comia quando pedia esmola a alguém. Quando ele fazia algum trabalho para alguém, alguém dava um prato de comida a ele, alguma coisa. Era assim que ele vivia a vida dele inteira. De esmola. Do que o povo dava. E quando o povo dava muita coisa, ou dinheiro, ele rejeitava. Ele escolheu ser pobre. Porque ele entendia a mesma coisa que o Antônio Grande entendia. Eu tenho que vender tudo e seguir a Cristo. Aí vem a gente hoje, evangélico, olha para esses homens e diz, estão tudo encapetado. Não podemos fazer isso. Aí vem a gente hoje, ouve dizer de alguém ali que rodopiou, caiu lá. Ali não foi Deus, foi o demônio. Muito cuidado, gente, com isso. Deixa quem quiser falar essas coisas falar. A gente tem mais a que se afastar de certos comentários, evitar comentar. Diz, olha, eu não sei, eu prefiro não opinar. Agora, quando a gente tem conhecimento de causa, que agora a gente vai entrar aqui já nos 3 textos últimos. Como eu posso dizer se um cara cozinhando na merda, se um cara pelado na rua, se um cara rodopiando e caindo com as pernas para cima em um culto, se um cara que faz uma coluna e sobe lá e mora lá, como que eu posso dizer se é de Deus ou não? Observando o que sai da boca dele. Junto com esses movimentos estranhos, sempre esteve uma coisa: a palavra de Deus na boca de seus profetas. Nunca houve movimentos estranhos sem a palavra de Deus. Simão Estilita, vivendo lá, pregou para muita gente aceitou Jesus por causa dele. O Antônio Grande, em tempo de perseguição, voltava para a cidade e pregou, muita gente se converteu por causa dele. Francisco de Assis, não preciso nem falar. Elias, João Batista, quantos? Na mão desses homens que, ao grosso modo, a olho nu, a gente chamaria de doido. Profeta Ezequiel, profeta Samuel, profeta dos pentecostais, Samuel, né? Pentecostais de ficar lá rodando com o povo. Mas nós temos esse. Como que a gente discerne o que saía da boca de Ezequiel? O que saía da boca de Isaías? Junto com qualquer movimento estranho, se é de Deus, tem que estar com a palavra de Deus. Olhando o que sai da boca das pessoas, a gente sabe se é de Deus ou não. Porque o diabo também, vendo Deus fazendo essas doideiras, botou muita gente para fazer doideira também, para confundir o povo de Deus. Como que eu conheço alguém que é de Deus? Minha mãe, João, capítulo 13, versículo 34 e 35. Como que eu conheço se um movimento é de Deus, se alguém é de Deus? Se um doido desse é de Deus ou não? Nós já aprendemos que não é olhando, é ouvindo. 34 e 35, né? Isso, o que é que diz aí? João 13, 34 e 35. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei, a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Um novo mandamento te dou, que vos ameis uns aos outros. Como é que conhece que alguém é discípulo de Jesus ou não? Pelo amor que ele tem no coração.
Esse negócio de rodopio, pulo e grito, que vem para dominar o povo, para escravizar o povo com doutrina falsa, com mandamentos que Jesus nunca mandou, isso não é de Deus, é do diabo para escravizar as pessoas. Francisco de Assis nunca obrigou ninguém a seguir ele a ser pobre. Muito pelo contrário. Tem uma história dele que ele estava dormindo e de repente, de madrugada à meia-noite, ele ouve um monge que estava com ele lá na casa dele gritando: eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, Jesus, eu vou morrer. E ele levanta e vai, e de repente a monjarada toda acorda e vai todo mundo lá pro quarto do outro mongezinho. Chega lá, tá ele com a mão na barriga dizendo que vai morrer. Francisco de Assis vira para ele e fala assim: irmão, o que está acontecendo? Por que você está dizendo que vai morrer? Ele diz: eu vou morrer. Desde de manhã que eu não como, eu não vou aguentar chegar essa manhã sem comer. Eu vou morrer. Aí Francisco vira para ele, dá risada e fala: você não vai morrer não, irmão. Bora para a cozinha, você vai comer. Aí chega ele, fica assim assustado. Aí Francisco pega ele pelo braço, leva para a cozinha, faz uma comida para ele, dá a ele, e enquanto ele está comendo, Francisco diz para ele e para os outros: olha, gente, não é porque hoje é jejum e a gente estabeleceu que é 24 horas de jejum, que é para todos. Nós vivemos em uma comunidade e nós estabelecemos um jejum de 24 horas para todos. Mas quando o seu corpo começar a gritar, que você vê que você está perto de morrer, você não aguenta, vá segundo as suas forças. Não me imitem, foi o que Francisco de Assis disse. Não é porque eu aguento 24 horas que vocês têm que vir comigo. Chegou no limite de vocês, comam. O Senhor vai amar o jejum que você fez no seu limite. Antônio o Grande nunca chamou ninguém para o deserto com ele. Agora, quando a gente olha para certos movimentos que a gente vê, o que é que acontece? É gente querendo dominar os outros. Não, irmão, o propósito é de jejuar 15 dias, você tem que jejuar 15 dias. O propósito é esse, você tem que fazer isso. Você tem que ser igual a mim. Isso não é de Deus. Tem que ir para o monte orar. Você tem que ir para o monte orar. Você tem que ficar os 7 dias. Senão, não vai agradar a Deus. Isso não é de Deus. Um movimento estranho, por mais que seja, ele tem que vir acompanhado pelo amor. Se não tem amor, meu irmão, não é de Deus. Segundo João, versículo 8 a 11. Essa é para você. Você abre aí e você lê. Segundo João, versículo 8 a 11. Como discernir se um movimento ou alguém rodopiando ou fazendo algo estranho é de Deus ou não? Não é pela visão. Nós já aprendemos isso. Não é pela visão, é pela audição. O que eles estão dizendo? E às vezes pela visão, né? Como eles estão agindo. É com amor ou é tentando oprimir, tentando dominar o povo? Tentou dominar, não é de Deus. Tenha cuidado para não seres como eles e perderem o prêmio pelo qual eu e vocês temos trabalhado tão durantemente. Procurem ganhar do Senhor a recompensa completa. Se vocês forem além do ensino de Cristo, perderão a Deus de vista. Mas se forem além aos ensinos de Cristo, terão a Deus também. E então terão tanto o Pai como o Filho. O que é que diz o versículo? Se vocês forem além do ensino de Cristo, vocês não têm mais Deus, não tem mais Jesus. Se for além, aí vem esses doidos. Antônio o Grande, está dentro ou fora dos mandamentos de Cristo? Cristo não falou mesmo que era para o cara vir para o rico vender tudo e seguir ele? Então está dentro. Francisco de Assis está dentro ou fora? Está dentro. Eles amavam as pessoas, mas eram rígidos com eles próprios. Aqui está a diferença. A pessoa pode ser rígida consigo mesma, não com o próximo. Com certeza. O diferente hoje é que as pessoas são rígidas com o próximo e não consigo mesma. A minha carne eu faço afago. Agora a carne do irmão eu quero esmurrar, eu quero que ele seja santo. Tão santo quanto eu não sou. Aí eu me lembro de Tomás de Kempis que diz: ora, você quer consertar os outros naquilo que você mesmo não se conserta? Não faça isso.
Tomás de Kempis fala isso no livro Imitação de Cristo. Então, o texto diz o quê? Quem vai além do ensino de Cristo. Então, como é que a gente descobre quem está fazendo uma loucura santa, uma loucura de Deus, e quem está fazendo uma loucura que é só loucura ou endiabrado? Foi além do ensino de Cristo? Não é de Deus. Paulo diz assim, não queira ser sábio segundo o mundo. E quantas pessoas eu vejo querendo explicar Deus com teologia? Muitos. Quantas pessoas eu vejo chegar e dizer, o movimento pentecostal é errado porque parece uma estupidez. Ué, e Saul, e os caras rodopiando, e esses textos na Bíblia, faz o quê? Ali é não sei o quê, de hermenêutica disso, de não sei o que mais lá para lá, de supralapsarianismo para um lado, e tererê para o outro. Gente, isso é sabedoria do mundo. Isso é sabedoria do mundo, é tentar encaixotar Deus. Deus não cabe numa caixa. Eu não devo querer ser sábio. Eu vejo pessoas, o maior erro que eu vejo é pessoas trocando, botando pessoa no púlpito para pregar porque tem um diploma da faculdade de professor. Colocando para ensinar na escola dominical porque é professor no mundo. A igreja precisa entender que as coisas de Deus começou em uma manjedoura. Jesus nunca foi achado nos palácios. Jesus nasceu numa manjedoura, cresceu numa oficina de carpintaria, seus primeiros discípulos eram pescadores. Jesus era um homem que chegou a dizer que as raposas têm seus covis, os passarinhos têm seus ninhos, mas ele não tem onde reclinar a cabeça. Jesus andava pelo mundo, Jesus dormia, Jesus acampava. Jesus dormia na casa das pessoas e acampava ao relento com seus discípulos. E aí hoje eu vejo gente bater no peito e dizer, estou seguindo Jesus, e na casa tem até elevador. E os membros da igreja passando fome. Eu tenho visto isso. E gente brigando na internet por teologia, calvinista, arminiano, seja lá o que for, e o vizinho do lado passando fome. O vizinho do lado precisando de uma oportunidade de emprego, e o infeliz brigando na internet, podendo dar um emprego, brigando na internet por linha teológica. Evangelho sem amor, a gente vai colher no fim da nossa vida tudo aquilo que a gente tem plantado aqui. Jesus não disse que os discípulos dele seriam conhecidos por serem certinhos, por serem politicamente corretos. Jesus não disse que os discípulos dele seriam conhecidos por serem aquelas almofadinhas engravatadas que andam pela rua. Engomadinho. Jesus disse que os discípulos dele seriam conhecidos pelo amor. Com certeza, é a base de tudo. Duas coisas que a gente aprendeu nessa noite. Servir a Deus nem sempre é politicamente correto. Nem sempre Deus vai pelo caminho certinho. Outra coisa que a gente aprendeu nessa noite. Eu descubro se uma loucura é promovida por Deus ou não, ouvindo o que está saindo da boca do povo, se é o Evangelho, e observando a atitude do povo, se é para dominar, se é para oprimir, se é para causar dor, causar sentimento de pequenez, de meu Deus, eu não presto, trazendo escravidão no coração da pessoa. Se traz essas coisas, não é de Deus. Agora, se você vê um doido na rua pelado, e você vê que ele tem amor, você vê que o que sai da boca dele é o Evangelho, é melhor não fazer comentário nenhum sobre os balangandangos dele. Amém, irmãos? Amém. Essa foi a mensagem e estudo de hoje. Eu não disse que ia ser engraçado, mas ao mesmo tempo ia trazer uma reflexão sobre nós. Que bom, né? Tomemos cuidado ao analisar certos pentecostais.